Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Escola Dominical. Nós estamos aqui, queridos, para trazer o ensino da Palavra de Deus aos nossos corações. E nós pedimos a Deus que nos abençoe nesse momento, para que a Palavra seja falada com sabedoria e graça, e para que ela também alcance os corações e mentes de cada um de nós, para que ela faça morada e frutifique em nossos corações, para alcançarmos juntos como corpo de Cristo a missão que Deus tem para nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a escola dominical é tão importante, e é importante que nós, da mesma maneira, possamos nos comprometer para seguirmos, para participarmos e para juntos crescermos no corpo de Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus! A lição de hoje, meus amados irmãos e irmãs, vai tratar do tema sobre lealdade e honra. Sim, e os objetivos dessa lição, queridos, quando trabalhamos lealdade, o tema da lealdade e da honra, é justamente nós entendermos a importância desse tema e da aplicação da lealdade e da honra em nossas vidas. E também, meus amados irmãos e irmãs, atentarmos para não sermos enganados pelos falsos valores e princípios de uma sociedade pós-moderna. Amém? Vamos então orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, na escola dominical. E essa escola, Pai, é estudo da palavra de Deus. Portanto, meu Deus, Senhor amado, fala conosco agora, Pai. Revela para cada um de nós os princípios da sabedoria e da justiça de Deus em nossas vidas, para que estejamos, Pai, firmes, protegidos pelos valores de Deus em cada um de nós. Assim nos ensina, Pai, pela escola dominical. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs. Então nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que vai nos dar a direção para aprofundarmos no tema de hoje. O estudo bíblico está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam sempre diante de mim, para sempre. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, a estes eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, a estes serão desprezados. Amém, queridos? A palavra do Senhor é sempre boa e agradável. Essa palavra aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, ela foi dita no momento em que o povo de Israel estava pedindo por um Deus homem. Aquele momento, como eu disse em alguns instantes na escola dominical, foi um divisor de águas, porque o povo estava abandonando o seu verdadeiro rei, que era o Senhor, para pedir um rei homem, um rei humano, um rei que poderia governar sobre eles, esquecendo que já havia sobre eles um rei divino, um rei eterno. Então foi um divisor de águas, por isso esta palavra de Deus dizendo a eles que aqueles que o honrassem como seu Deus, ele os honraria. Mas aqueles que os desprezassem, eles também seriam desprezados. Amém, queridos? Glórias a Deus, a palavra do Senhor é sempre boa e agradável e nos edifica a cada dia. Bem, queridos, no Salmo 147, versículo 11, a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada dos que o temem e dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus, o coração de Deus, se agrada daqueles que o temem e também daqueles que depositam sua esperança no seu coração leal, leal de lealdade, né? De busca de perseverança, de fidelidade no Senhor Jesus. E como nós sabemos, meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos uma sociedade moderna, um tempo muito conturbado, em que a independência pessoal é o objetivo de todas as pessoas.
Todos nós hoje queremos buscar a nossa independência pessoal e nós a perseguimos a qualquer custo. Nós buscamos, meus amados, a nossa autorrealização, a nossa independência, a nossa autonomia no mundo. Mas, queridos, essa busca, ela pode ter um preço muito alto a ser pago por cada um de nós. E como eu disse, essa busca da autorrealização, queridos, nos leva muitas das vezes a renunciar aos nossos princípios e valores. Nós precisamos abrir mão muitas vezes da nossa essência, daquilo que nós somos, para nos entregar aos valores e princípios desse mundo. E quando nós abandonamos os nossos valores, nós esquecemos que estes valores e princípios são essenciais para a nossa convivência entre os irmãos, no corpo de Cristo, para criarmos uma sociedade mais justa e leal, e que nós possamos honrar a Deus com as nossas vidas. Esses valores, queridos, que nós estamos nos referindo, são a lealdade, a fidelidade, a verdade e a honra ao Senhor. Nós sabemos que o estilo de vida atual, imposto por essa sociedade moderna, pelo mundo atual, o que chamamos de pós-modernidade, nos influencia a um comportamento humano de esvaziamento de si mesmo, mas de enchimento de coisas estranhas, coisas diferentes, que nos leva a modificar a nossa personalidade, o nosso relacionamento, a nossa interação com as pessoas. Nós deixamos de lado, queridos, muitas vezes a humildade e passamos a ser como pessoas vazias, seres humanos vazios, como coisas e não pessoas, sem conteúdo, sem valor, porque nós substituímos a nossa essência humana. Eu tenho certeza, meu amado irmão e irmã, que você muitas vezes se questiona ou já se questionou e tem pensado, às vezes pensa que por que será que Deus tem permitido tantas coisas diferentes e estranhas nesse mundo atual? Como, por exemplo, por que as famílias têm saído tanto dos trilhos? Por que tantas separações? Tantos filhos abandonados, criados por pessoas que nada têm a ver, casamentos que começam, terminam rapidamente, né? A troca das relações, coisas que têm acontecido na sociedade que antes não aconteciam e que têm chamado a nossa atenção e nós temos questionado e nos perguntado por que essas coisas estranhas, tão estranhas, têm acontecido nesse mundo, além de muitas outras coisas, é claro, né? Porque isso, meus amados, tem levado a uma sociedade se desintegrando no caminho sem volta. Não é verdade? Esses fenômenos que afetam a nossa vida muitas vezes fogem da nossa compreensão. Eles têm sido resultado, queridos, exatamente da pós-modernidade, que é esse estilo de vida, sociedade líquida que nós vivemos. Então, essa pós-modernidade está nada mais, nada menos do que esvaziando a humanidade, a qual, sem os seus valores e princípios básicos, ela pode chegar à morte, a uma desintegração. Nesse sentido, nós devemos ter cuidado. A palavra de Deus nos orienta quais são os valores. Nós não devemos nos deixar ser influenciados por uma vida pós-moderna, mas nós devemos nos apegar nos valores que sustentam o ser humano, que estão descritos na palavra de Deus, como Deus nos criou, como de fato a sua imagem e semelhança. A lealdade, meus irmãos e irmãs, é um atributo de Deus. O seu amor é leal e ele age fielmente sempre em todas as coisas, como nos diz o Salmo 130, versículo 7. Nós sabemos, queridos, que pessoas verdadeiramente leais são difíceis de encontrar ultimamente. Em Provérbios 20, versículo 6 já nos dizia tal coisa, não é? Mas, queridos, nós devemos expressar, nós devemos nos esforçar para expressar a nossa lealdade, por mais difícil que ela seja, porque ela revela uma qualidade própria do ser humano, semelhante a Deus Pai. Na verdade, a lealdade é uma essência de Deus em nós, por isso nós devemos nos esforçar para expressar a lealdade para com os outros e as outras, para com o nosso próximo e nosso irmão. Como diz em Jeremias capítulo 9, 24,
Deus se agrada de quem é leal, leal para com Ele, fiel. Então, queridos, o contrário da lealdade é a traição. Você conhece alguém que já traiu a sua confiança? Isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas, para elas é até banal trair a confiança de alguém, né? Faz parte de uma natureza modificada justamente por essa sociedade pós-moderna. Então nós devemos evitar isso e sermos leais aos nossos princípios e valores, leais ao próximo, ao irmão, sem trair a confiança do nosso próximo, mas ao contrário, criar confiança, que é a base da relação humana entre as irmãs. Irmãos e irmãs. Nós devemos, queridos, viver uma vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque devemos viver de maneira diferente, buscando ser semelhantes cada vez mais ao Senhor. Porque Deus é bom e se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é porque Ele quer que nós sejamos assim e não desse outro jeito, e não banais. Deus não quer banalizar os nossos comportamentos, mas Deus quer nos permitir crescer em Cristo, sobre a rocha, sobre os valores, porque, como diz Provérbios 21, devemos ser semelhantes a Cristo, viver de maneira diferente, buscando ser semelhantes a Ele, seguindo a justiça e a lealdade para com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Já a honra significa estimar alguém. Você tem estima por alguém? Pelo seu pai, pela sua mãe, por um amigo, por alguém que te valoriza? Valorizar e respeitar essa pessoa, isso é honrar a ela, não é? Nas coisas, nas nossas vidas, devemos também aprender, amados, a dar a honra a quem merece e não a quem não merece, não é? E em primeiro lugar, nós devemos dar a honra a Deus, porque somente Deus é digno de toda honra e glória, pela sua sabedoria, pela bondade, pela fidelidade e lealdade de Deus às nossas vidas. Assim devemos ser como Ele e dar toda a honra e glória ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Um dos mandamentos que nós sabemos que a Bíblia nos ensina, queridos, é dar honra aos nossos pais, para que tudo nos corra bem. A palavra de Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Além disso, meus amados, devemos honrar também os nossos líderes espirituais, as pessoas que trabalham conosco, a igreja e a Cristo. As pessoas que foram escolhidas por Deus para nos ajudarem na nossa caminhada de fé. Devemos ter fidelidade a essas pessoas, devemos honrá-la com toda a nossa pessoa, com todo o nosso ser. Você tem honrado a Deus, meu amado, minha amada? Você tem buscado a presença do Senhor e se afastado dos valores desse mundo? Você tem tido lealdade e fidelidade para com o corpo de Cristo, para com a tua igreja, os teus irmãos? Pense bem, ao invés muitas vezes de nós buscarmos infiltrar coisas que geram desconfiança, procuremos viver a confiança no irmão, atribuir a ele a lealdade, sem traição, e honrá-lo de todo o nosso coração. Assim como honrar a igreja, aos pastores que têm trabalhado para a comunidade de Cristo, para a igreja de Cristo. Amém, amados? Como então, queridos, nós podemos aprofundar essa nossa reflexão na igreja e na comunidade que nós participamos? Vamos pensar aqui. Como escola dominical, nós temos a responsabilidade não somente de estudar a palavra de Deus à luz das Escrituras, mas temos também a oportunidade de nos envolver uns com os outros, aprendendo entre os irmãos, aprendendo no corpo de Cristo. Por isso, como disse, meus amados, na igreja primitiva, na igreja de Atos, como diz em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nós poderemos, a partir dela, extrair alguns pontos, alguns valores e princípios para entendermos melhor e nos fortalecermos nessa caminhada da fé. O primeiro princípio é que a igreja primitiva perseverava na doutrina. Então nós podemos ver que ali no coração dos irmãos, dos apóstolos, das pessoas, havia um temor de Deus nos seus corações. Será que hoje, meus amados, na sociedade pós-moderna, existe temor no coração das pessoas? Ou elas estão corrompidas pelos valores deste mundo, sem lealdade, sem fidelidade, sem amor, sem verdade, sem honra?
porque muitas vezes elas precisam buscar a sua autorrealização e para chegar lá elas passam por cima de tudo isso, desrespeitando e muitas vezes ferindo corações, sem valorizar, banalizando o outro ser humano. Naquela época nós podemos ver que havia realmente temor nos corações. Hoje há atalho para tudo. Muitas vezes não precisa nem de ética nem de moral para conquistarmos aquilo que nós queremos. Isso pode ocorrer na esfera pessoal, familiar, da cidade, da comunidade, até de um país, como nós estamos vendo a corrida ao pote de ouro, tanto já há algum tempo em nosso país. Não é? Inclusive, queridos, na vida da igreja, perdeu-se o senso de ética. Muitas igrejas, muitas pessoas querem viver uma vida de conveniência, buscando aquilo que é melhor para elas, em detrimento das outras pessoas. E como nós sabemos, nós devemos viver no corpo de Cristo, usando nossos dons e talentos para que o cabeça, que é Jesus, possa nos tratar, nos curar e nos ajudar a seguirmos numa vida de retidão e justiça. Do contrário, nós procuramos viver nas igrejas atuais como se fossem clubes, grandes clubes, onde eu procuro atender a minha conveniência e a minha necessidade, onde eu procuro diversão e alcançar aquilo que eu quero, em detrimento da sociedade. Vamos pensar, será que nós não estamos procurando clubes para nos divertir? Do contrário, nós deveremos buscar a palavra de Deus, vivendo os valores e princípios de retidão, de justiça, de lealdade, de honra, para que o Senhor nos honre e não sejamos desprezados pelo nosso Deus Altíssimo. Nós sabemos que o Senhor Deus nos ama e que é o melhor de nós, para todos nós. Mas nós precisamos também ter obediência e humildade para seguir os verdadeiros valores e princípios que o Senhor reservou para todos nós. O comportamento, queridos, de multidão, de massa, de manada, que nós muitas vezes observamos hoje nas nossas igrejas, é um comportamento de certa maneira de comodismo e nós precisamos dizer não a esse comportamento. Nós devemos, pelo contrário, perseverar na doutrina do temor nos corações, para que haja em nós a obediência, que nós sigamos esse caminho da obediência e da submissão ao nosso Deus. Lembram, meus amados, que eu falei aqui mesmo na escola dominical que para liderar e ter êxito num processo de liderança e crescermos como pessoa, indivíduos, pai, família, mãe, líder na comunidade, como igreja, nós precisamos primeiro saber obedecer e sermos submissos ao Senhor. Amém, queridos? O próximo ponto, o próximo princípio que nos ajuda nessa reflexão, trata-se da perseverança na comunhão. Nós vimos que a igreja primitiva, ela partia o pão, ela dividia, ela tinha comunhão entre si. Nós precisamos então, meus amados, pensar, e nós pensamos muitas vezes que a comunhão é somente tomar um cafezinho ou almoçar ou jantar na casa de um irmão. Imaginamos que nessa sociedade moderna isso seja a comunhão, né? Mas, queridos, nós precisamos ir muito além disso, muito a fundo. Nós precisamos alcançar a partilha e a comunhão que os apóstolos do início da igreja primitiva faziam, né? Essas atitudes, queridos, de aprofundamento na divisão, na partilha realmente do nosso pão com o nosso irmão, nos ajudará na elaboração, na execução das ações com profundidade e com qualidade que realmente nós precisamos. Lembramos que nós não devemos ficar em cima, né, somente ali sobre as águas. A palavra de Deus diz que se nós queremos qualidade e melhoria, nós devemos lançar as redes em águas profundas. Poderemos passar uma vida inteira tentando buscar as nossas realizações, mas se nós lançarmos as redes em águas rasas, não pescaremos. Mas devemos seguir a Jesus, lançar as nossas redes em águas profundas, mergulhar em águas profundas, porque é lá, meus amados, que está toda a fonte de vida que Deus tem para nós. Assim nós devemos fazer. Se nós queremos qualidade para um desenvolvimento e para realizarmos de fato a missão que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, nós devemos deixar sermos realmente discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão.
Esta, querida, é a missão da Igreja do Monte Alegre, que é alcançar vidas para o Senhor. Porque essa é a missão de Deus. E a igreja deve fazer a vontade de Deus, que é salvar o seu povo, salvar da opressão, do sofrimento, salvar, queridos, de uma vida de condenação, mas levá-los para uma vida de salvação junto a Jesus, para que o cabeça possa curá-los e salvá-los nas suas vidas. Amém, queridos? O terceiro ponto, queridos, é que os apóstolos praticavam ali na igreja primitiva, é que eles perseveravam nas suas orações. Sinais e maravilhas eram feitos perante as orações de súplicas que o Espírito Santo revelava a todos ali. Nós sabemos, meus amados irmãos e irmãs, que orar sempre é um desafio para todos nós. Até porque essa sociedade moderna, pós-modernidade, sociedade líquida, ela preenche o nosso tempo com tantas coisas fúteis, menos com aquilo que nós realmente precisamos. E se tem algo que nós precisamos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, meus amados irmãos e irmãs, é de oração. Porque é a oração que nos liga ao Senhor. E é através dela que Ele nos alimenta, que Ele nos revela, que Ele nos faz crescer, que Ele nos transforma, que Deus age nas nossas vidas. É pela oração que Deus nos sustenta, que Deus nos cria e nos faz crescer. É pela oração, queridos, que nós falamos com Deus e que Deus fala conosco na sua essência. Que Ele revela aquilo que nós precisamos ser e nos tornar como pessoas dignas dos seus valores e do reino de Deus. Nós podemos, queridos, sempre orar mais. A oração gera em nós a manifestação de Deus na nossa vida. Veja que os principais personagens e líderes que nós temos, que são os responsáveis pela missão de Deus, oravam sempre. Veja o exemplo de Jesus, queridos. Jesus orava o tempo todo. Ele orava quando estava pregando, quando estava com os apóstolos. Aliás, Jesus maravilhoso, né? Cheio do Espírito Santo, orava o tempo todo. Ele era o próprio Filho de Deus em oração. A vida de Jesus é uma oração para todos nós. Mas Jesus orava quando estava sozinho e em público. Ele orava e ensinava a orar. Por isso, meus amados, a sua vida foi tão operante e tão importante. Sua vida foi o divisor de águas para a humanidade. Porque Jesus, queridos, ela era cheio da presença do Espírito Santo que Deus refletia sobre a vida dele. Nós também, queridos, podemos ser semelhantes a Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que a vida de Deus possa ser presente nas nossas vidas. Amém, queridos? Como conclusão da lição de hoje, meus amados irmãos e irmãs, em Atos, capítulo 2, versículo 44, temos um resumo dos 3 pontos principais que nós falamos aqui no centro dessa palavra, que são os pontos que partilhamos, não é? Entre nós, que diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que maravilha, né? Será que nós, meus amados irmãos e irmãs, estamos como corpo de Cristo Jesus, nos mantendo unidos e partilhando e tendo tudo em comum? Esse é o desejo de Deus para nós, que partilhemos as nossas vidas uns para com os outros, para que o Senhor nos alimente como cabeça de Cristo, a partir de uma direção que é a palavra de Deus, através da lealdade, por intermédio da lealdade, da fidelidade, da verdade e da honra ao nosso Pai Celestial. Se assim o fizermos, queridos, Deus não nos desprezará, mas Ele honrará a nossa vida com a sua lealdade. A palavra de Deus diz que Ele é bom e a sua lealdade, a sua fidelidade dura para sempre. Amém, queridos? Então nós entendemos assim que a lealdade e a honra, meus amados, são princípios fundamentais para uma vida de integridade e de justiça. Assim como a fidelidade e a verdade também o são. Elas fazem parte da essência do próprio Deus em cada um de nós. Nós aprendemos também, meus amados, que Deus nos ensina pela sua palavra, a palavra de Deus, de tal maneira que nós poderemos, veja, isso é muito importante, nós poderemos nos prevenir contra as armadilhas de uma sociedade pós-moderna que se esvaziou dos seus princípios
e que leva à destruição do ser humano. Vamos ficar atentos, meus amados. Vamos nos prevenir contra essas armadilhas do mundo moderno. Essa sociedade nos transforma em qualquer coisa, queridos, menos na imagem e semelhança que Deus nos criou, a qual nós devemos perseguir. Vamos ter cuidado, não vamos nos deixar levar pela onda de doutrinas, de conhecimentos, mas vamos buscar a palavra de Deus, porque só ela é leal, é fiel e nos leva a honrar o nosso Deus verdadeiro. Amém? Então nós convidamos você, meu querido, a refletir sobre a lealdade e a honra na sua vida. Você tem sido leal para com Deus, para com seu irmão, para com seu próximo? Você tem honrado a Deus e também ao seu irmão em sua vida diária? Pense sobre isso e pela importância profunda, porque esses valores estão na água profunda. Não fique superficial, meu amado. Mergulhe-se nessa água profunda do Espírito de Deus na sua vida, porque é ela que vai te alimentar em tudo aquilo que você precisa. Amém? Como princípios da palavra de Deus, lealdade e honra pode transformar a sua vida naquilo que você realmente é e espera do Senhor em si mesmo. Amém, meus amados? Em 1 Samuel, capítulo 2, B, versículo 30, letra B, como disse lá no início, ele nos afirma novamente, e eu reforço esse ponto, porque aos que me honram, Deus diz, eu honrarei, porém aos que me desprezam, também serão desprezados. Que nós possamos honrar ao nosso Deus com a nossa lealdade e a fidelidade que Ele nos deu quando nos criou. Amém, queridos? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor pela tua vida. Nós agradecemos porque você está participando da escola dominical e eu tenho certeza absoluta que é pela escola dominical a palavra de Deus é que nos sustenta, nos faz diferente, nos torna dignos e merecedores do nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu espero que você tenha um bom domingo e possamos nos encontrar novamente no culto de louvor e adoração hoje às 18 horas, aqui mesmo no canal do YouTube. Amém, queridos? Um bom domingo para você. Deus abençoe.